Atos dos Apóstolos, capítulo 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Palavra de Deus. Que o Senhor seja conosco e fale conosco do jeito que Ele quiser e escolheu fazer. E que as suas obras sobrenaturais sejam derramadas sobre todos, inclusive os internautas, em nome de Jesus. Quantos concordam? Diga glória a Jesus. E tomem assento. Meus irmãos, culto missionário. Estamos aqui diante do maior de todos os missionários depois de Jesus Cristo. Se nós queremos ser missionários, atender à voz do Espírito, ser essa geração de missionários que hoje de manhã ouvimos e Deus falou conosco, nós temos que olhar para exemplos que nos desperte, que nos aponte caminhos, que nos dê direções. E Paulo, o maior missionário depois de Jesus, de todos os tempos, é um exemplo, é um referencial para todos nós obreiros, para todos nós chamados, para toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós devemos olhar para Ele nesta noite, para entender a mensagem que Deus quer nos trazer nesta noite, sobre o tema, o poder do verdadeiro encontro que faz um verdadeiro missionário. O poder do verdadeiro encontro que faz um verdadeiro missionário. Alguém já entendeu esse tema? 1, 2, 3. Mais uma vez, para não esquecer. Podemos até escrever aí o tema, para ficar fixo. O poder do verdadeiro encontro que faz um verdadeiro missionário. Nunca seremos um verdadeiro missionário sem um verdadeiro encontro. Não tem como anunciar aquele que eu não creio plenamente. Todas as vezes que eu me encho de convicção, eu sou um bom defensor daquilo que eu tenho convicção. Quando, por exemplo, olha aqui um exemplo simples. Você está passando mal, e por causa daquele mal, você ouve falar de um chá, que o chá é excepcional. Então você faz o chá, toma e curado fica. Quando você encontra alguém que tem aquele mesmo problema, você está assumido, hein? Deus abençoe Paulo e Rayane. Quando você encontra alguém com aquele mesmo problema, e a pessoa fala, eu estou passando mal, eu estou assim, não, peraí, eu vou fazer o chá para você. Tem gente que até faz isso, sim ou não? Eu vou levar para você. Não, é tiro e com convicção, você fala, você tem que fazer. E tem umas que ainda liga, fez o chá? Sim ou não? Convicções nos faz sermos verdadeiros com o que falamos. E nós nunca teremos a convicção de anunciar Jesus sem um verdadeiro encontro com Ele. Por que é que eu prego aqui, aconteça o que aconteça, eu sou de Deus? Porque Ele me tocou. Ele me transformou. E isso não é vantagem, porque Ele fez isso com outras tantas pessoas. Isso é um testemunho. Ele me tocou e Ele toca em você que porventura ainda não tenha sido tocado.
Ele é o poderoso Deus que transformou a vida deste homem e transforma a nossa. Deus não está em busca, como foi dito hoje de manhã, de profissionais que anunciam por profissão. Não, Ele está em busca de pessoas que anunciam por convicção de encontro. Eu encontrei o Salvador, Ele é real, Ele existe, Ele está vivo, aleluia. Eu lembro do testemunho de Jesse Valadão, como eu fui presidente da Donep em Goiatuba, por algumas ocasiões, 2 ou 3, não me lembro mais, quando ali, então nós ouvimos vários testemunhos, um deles era do Jesse Valadão, que foi famoso nos filmes de faroestes, brasileiro, há muitos anos atrás, e ele teve um encontro com Jesus, ele foi convertido, e teve uma ocasião em Morrinhos, que ele deu o testemunho principal, e eu dei um testemunho menor de conversão, e ele no testemunho dele, contando que ele estava em Nova York, e encontrou um amigo dele, e ele disse, meu amigo, nossa, eu vou falar de Jesus para ele, e chegou para aquele amigo, Laércio, e disse assim, olha, eu encontrei Jesus. Ele disse, aonde que ele está? Ele disse, não, eu encontrei Jesus, Jesus está vivo. Ele disse, então me mostra ele. E começou a zombar dele. E ele insistindo, não rapaz, você precisa de... algo, para ele era aquele momento de encontro fantástico. E ele querendo convencê-lo, e o Espírito Santo, ele conta no testemunho, contava, que aí o Espírito Santo chamou ele no canto, e disse assim, deixe os frutos verdes para depois, vá em busca dos frutos maduros. Aí ele disse, os frutos maduros apodrecerão, os verdes ainda amadurecerão. Mas o que eu quero aqui enfatizar, era a convicção dele. Quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente quer anunciar Jesus a toda criatura. E o problema, que também foi dito um pouco nesta manhã, é que a gente acende, mas tem coisas que a gente vai começando a fazer e vai apagando. Nós não podemos apagar. Nós temos que colocar lenha nesse altar. Quem coloca lenha é você. Deus não coloca lenha. Não, Ele acende o fogo. Nós colocamos lenha. Você entende o que é isso? Fervor é você que coloca. Por isso é um mandamento. O mandamento não é Deus, faça o povo fervoroso. Não, o mandamento é sede fervorosos de espírito. Tem 3 mandamentos para um missionário, que é também para alguém que quer se manter cheio do Espírito. Efésios 5,18. Enchei-vos do Espírito. Eu tenho que fazer isso. Enchei-vos do Espírito. 1 Tessalonicenses 5,19. Não entristeça o Espírito Santo. Então, eu busco que o Espírito me encha. E eu cometo atitudes para isso. Para que Ele me encha. E eu procuro, preste atenção, eu procuro viver uma vida para não entristecer aquele que me fortalece, aquele que me faz levantado, que é o Espírito Santo. E por último, 12:19 de Romanos, diz, seja fervoroso de espírito. Os 2 primeiros mandamentos estão falando do Espírito Santo em mim. O último está dizendo do meu espírito. Eu tenho que fortalecer esse espírito. Eu tenho que alimentar esse espírito. Como que eu sou fervoroso de espírito? Lendo a palavra, orando, jejuando e levantando todo dia e me esforçando para atender a voz do Senhor. Este homem Paulo, ele alcançou o mundo inteiro como missionário. Este homem Paulo, ele ganhou grandes e pequenos. Este Paulo não esmoreceu, não cedeu, não parou, nada abalou Paulo, mesmo o desprezo de muitos, mesmo em vigílias, cadeias, açoites, prisões, fome, perseguições, falsos irmãos, solidão nos seus julgamentos, nada parou esse missionário.
Nada deteve esse missionário. Do Ganassi Amai. Mas ele era Paulo e nós somos a igreja. E existem mandamentos para a igreja. Nada pode deter a igreja, nada pode parar a igreja. Nós temos um casamento para acontecer nas bodas do Cordeiro. A igreja tem que se levantar, a igreja não pode esmorecer. Ei, acorde, você que está dando gargalhada desta verdade, é perigoso você sofrer no inferno por causa disso. A igreja não pode parar, a igreja tem que manter-se levantada em Deus. Deus não é Deus dos que desistem, Deus não é Deus dos que param. Deus é Deus dos que perseveram, e o mandamento dele é perseverança, perseverança. Na vossa perseverança salvareis, ganhareis as vossas almas. Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Aos Hebreus 10:36, porque necessitais de perseverança, para que, havendo sido feita a vontade de Deus, alcanceis a promessa da salvação eterna. Esse homem não foi parado. Contra os estudiosos, porque ele era membro do Sinédrio, então ele tinha que ter um casamento e no mínimo um filho. A solidão não parou Paulo. As acusações não parou este homem. Mas por que é a pergunta? Porque ele teve um encontro verdadeiro. As pessoas que têm encontro verdadeiro vão dizer como Pedro: para quem iremos nós? Se só tu tem palavra de vida eterna. Pedro estava errado. Pedro ainda não tinha se fortalecido e se convertido para ajudar os seus irmãos. Mas Pedro já tinha convicção do encontro. Ele é a minha única esperança. Ele é o Filho de Deus. Nele temos crido e sabido que Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho do Deus vivo. Ele está no meio de nós. É Ele que eu devo seguir. Ainda que eu esteja como estou, eu vou seguir Ele, porque tem resultados maravilhosos ali na frente. Para quem iremos nós, se só Tu tem palavras de vida eterna? O encontro. Pedro precisou de 3 encontros para que isso se estabelecesse na vida dele. O primeiro encontro em Lucas no capítulo 5, quando ele vem de uma pesca frustrada, e Jesus se apresenta a ele no mar da Galileia, pede para entrar no barco dele, faz uma pregação que creio que fala sobre fé, e agora dá uma ordem: volta ao alto mar e lança as redes. Pedro diz: eu pesquei toda noite, não dá para entender o que o Senhor está falando, porque se não pega de noite, muito menos de dia, mas sobre a tua palavra eu irei. Aleluia. Ele obedece a palavra, vai no alto mar, lança a rede, e a pesca é maravilhosa. No capítulo 22, ele tem um segundo encontro, capítulo 22 de Lucas, quando Jesus diz: Pedro, Satanás me pediu para peneirar com a tua vida, mas tenha bom ânimo, eu intercedi para que você não perca a fé. Jesus não intercedeu para que Satanás não tocasse, Jesus não intercedeu para que ele não tivesse a luta, a batalha, o peneirar. Jesus intercedeu para que a fé dele vencesse a batalha, a fé dele crescesse, porque Jesus não tira provas, Jesus dá fé para vencer provas. E aí de repente, Pedro diz a Jesus: de maneira nenhuma te negarei, eu vou à morte contigo se for o caso. Mas no versículo 61, Jesus está lá dentro sendo julgado, e Pedro agora de fora, vendo todo o fato de que Jesus está preso, e Pedro começa a negar Jesus 1, 2, 3 vezes, porque Jesus fala para ele: antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. E Pedro, ao ter negado, agora no capítulo 22, 61, cruza os olhares com Jesus, e ele tem um segundo encontro com Jesus. No primeiro encontro, ele tendo a pesca maravilhosa, vai aos pés de Jesus e diz: aparta-te de mim, Senhor, eu sou pecador. Aleluia. Jesus disse: a partir de hoje eu te farei pescador de homens. Primeiro encontro. No segundo encontro, quando acontecem as traições, a troca de olhares, no versículo 61, Jesus olha para Pedro, Pedro olha para Jesus. Quando Pedro olha para Jesus, entendemos
que Pedro diz: está vendo, eu neguei o Senhor e eu estou fracassado. Mas quando Jesus olha para Pedro, Jesus está dizendo: eu disse que você faria isso, mas também disse: quando tu te fortalecer, ajuda os teus irmãos. Quando tu te converter, ajuda os teus irmãos. Segundo encontro de Pedro, e ele vai chorar amargamente tudo isso que está acontecendo. Eu sou um fracasso, eu neguei, eu falei que não negaria, e todo aquele confronto entre si, com sua alma. Mas de repente, Jesus ressurreto, manda avisar a Pedro que eu estou ressurreto, que eu ressuscitei, aleluia. Jesus está interessado em completar a obra em Pedro, aleluia. E no mar da Galileia, um novo encontro em João, no capítulo 21. Quando Jesus apresenta na praia, os 7 discípulos estão no barco, ninguém pegou nada mais uma vez durante a noite, mas de repente uma voz ecoa na praia: filhos, vocês têm alguma coisa de comer? João, o discípulo do amor, diz: eu conheço essa voz, eu conheço esse homem, ele é o meu amigo, ele é meu Senhor, ele é meu Salvador. Pedro é advertido deste Cristo que está na praia, e ele salta nas águas gélidas do mar da Galileia, ao encontro do Salvador. Ele precisava desse terceiro encontro, e quando ele sai na praia para falar com Jesus, ele não tem palavras, mas Jesus sempre tem palavras para quem precisa do último encontro, aleluia. Jesus disse a ele: Pedro, tu me amas mais do que a estes? Pedro disse: eu te filho, ou seja, eu te gosto. Jesus pergunta: eu quero saber se tu me amas, Pedro. Ele responde: eu te filho, eu te gosto. Ele está constrangido em responder, porque ele havia negado Jesus. Mas a terceira vez, Jesus pergunta: tu me amas, Pedro? E agora ele diz: tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Eu te filho, não, eu te ágape, eu te amo acima de tudo, Senhor. Tu sabes tudo, tu sabes que eu neguei. E ele disse: agora, Pedro, seja renovado e vai fazer a obra, apacenta as minhas ovelhas. Você só precisava deste encontro. Depois deste encontro, Pedro jamais nega Jesus Cristo. Depois deste encontro, Pedro é cheio do Espírito Santo. Depois desse encontro, Pedro ganha mais de 3.000 almas de uma só vez para Jesus Cristo. Depois desse encontro, a sombra de Pedro curava os enfermos. Depois desse encontro, Pedro é usado para ressuscitar mortos. Depois desse encontro, a glória enche a vida de Pedro. Depois desse encontro, ele é capaz de morrer crucificado de cabeça para baixo, mas não é capaz de negar mais o seu Senhor. Nós precisamos de um encontro verdadeiro com o Senhor. É um encontro verdadeiro que faz missionários verdadeiros. Mas o que acontece com Paulo? Ele tem algumas descobertas fantásticas que nós temos também que ter nesta noite. Fique com a sua Bíblia aberta no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. É interessante que, se você ler 1 Coríntios 11:1, 1 Coríntios 4:16, Filipenses 3:17, 2 Tessalonicenses 3, versículo 9, você vai ver Paulo dizendo: me imitem, me imitem, me imitem. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Me imitem. Eu tenho dado testemunho, eu tenho dado exemplo. Me imitem. E a igreja desta noite, vamos imitar Paulo, em nome de Jesus, porque Paulo nos deu exemplo de seguir Jesus Cristo. Paulo nos dá um exemplo tão grande a respeito de servir Jesus, que ele diz que se morrer é lucro, se viver é Cristo. Paulo só tinha um sentido de vida: atender Jesus Cristo. Sabe por que muitos não têm esse sentido? Porque não tiveram esse encontro. O encontro me converte. O encontro me faz nascido de novo. O encontro não levanta fanáticos. O encontro levanta novas criaturas. Eu era a pessoa das boates, das farras, 3, 4 dias, dependendo do feriado, só bebendo e dormindo 1 hora por dia, tomando depois coquetéis para melhorar a saúde. Não prestava, essas questões eram por esse caminho. Mas o encontro, quando eu tive, ninguém fez lavagem cerebral. Ele me tocou. E quando ele me tocou, arrancou a cachaça, arrancou as drogas, o adultério, a prostituição, o pecado.
E isso é encontro, porque quando ele toca, sai o mal. Vou dizer novamente, quando ele promove o encontro, quando ele toca, o mal sai. Nós somos libertos, nós somos convertidos. Nós temos o nojo da droga, o nojo do tabagismo, o nojo do alcoolismo, nós temos o nojo do pecado, nós temos medo de desagradar a Deus. Esse é o encontro. E cuidado para não perder quando Deus nos toca. O que fez Paulo ter esse encontro? Vamos lá para o versículo 5. Versículo 5 diz: quem é, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. O encontro verdadeiro só vai acontecer quando você encontrar o Cristo verdadeiro. Diga isso. O Cristo que não é o da Bíblia não liberta. Por isso que o próprio Paulo, segunda 11 ou primeira 11, vejam aí, o próprio Paulo vai dizer: eu estou com medo. Única vez que ele vai dizer que tem medo. Eu estou com temor de vocês, que alguém esteja anunciando para vocês um Cristo que não é o que nós anunciamos, um evangelho que não é o que nós anunciamos, um Espírito que não é o Espírito de Deus. Então existem outros Cristos, outros evangelhos e outro Espírito. Mas quando nós temos um encontro com Cristo verdadeiro, há uma libertação verdadeira. Há uma mudança verdadeira. Capítulo 6 da carta de João, ele diz assim, Jesus, quando nós falamos aí que Pedro diz: a quem iremos nós se só tu tem palavra de vida eterna? No contexto, o povo rejeita a palavra do Cristo verdadeiro, porque eles querem os milagres, mas não querem o Cristo da doutrina. Então muitas vezes nós estamos na igreja em busca do Cristo dos milagres, mas não aceitamos o Cristo da doutrina. É o Cristo da doutrina que nos converte, porque ele tem uma nova doutrina. Doutrina é didaquê no grego, que quer dizer conjunto, no nosso caso, conjunto de normas bíblicas para uma conduta de vida. Nós temos que aceitar o senhorio de Jesus. Nós temos que aceitar a palavra de Jesus Cristo. Nós temos que aceitar os comandos do Espírito Santo. Lamaço, Daragai. É aqui que nós começamos as mudanças que Deus tem para nós. É 11, capítulo 11. Segundo aos Coríntios 11. Glória a Deus. Entenda, meus irmãos, que o nosso encontro tem que ser com o Cristo da palavra. Se não aceita a palavra, então não tem um encontro verdadeiro. Como eu poderia achar o Cristo, encontrar o Cristo, viver com o Cristo da palavra, sem aceitar os comandos dele, os mandamentos dele, as direções dele? E percebam que eu não estou falando de religião, estou falando de Bíblia e o encontro com Deus. 11:4 de 2 aos Coríntios: porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão sofreríeis. Nós temos que aceitar o Evangelho que nos comanda, o Evangelho que diz: não é por aqui, é por aqui. Jesus veio para dizer para nós: vocês estão errados e eu tenho o caminho certo. Vocês estão vivendo de uma maneira dissoluta, e eu tenho a maneira santa de vocês viverem para a glória do meu nome, e eu serei o vosso Deus, e vocês serão os meus filhos. É isso que nós temos que entender. E Paulo tem um encontro com Cristo verdadeiro. Quem é, Senhor? Sou Jesus. Quem você persegue? Mas espera aí, eu estou perseguindo o povo, eu estou perseguindo uma seita. Não, você está perseguindo a mim, Saulo, porque eu estou neles. Eles são o meu corpo na terra. Eles são os meus representantes na terra. Paulo, deixa eu te falar uma coisa. Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Duro é para ti quando você tem um ferrão do boi
você pega e enfia o ferrão no boi para o boi caminhar. O boi não pode retaliar esse ferrão, ele já tem que sair fora. Você não tem como fazer isso, Saulo. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Irmãos, entenda, quando a gente persegue alguém da igreja, a gente está perseguindo Jesus. Quando a gente está falando mal de uma igreja, a gente está falando mal de Jesus. Não empresta a sua boca para as coisas que não prestam. Santifica os teus lábios. Um missionário tem que ter lábios puros, como Isaías foi purificado nos seus lábios. Nós temos que ser uma igreja santa, reta e correta, que não fala mal, mas abençoa. Se perseguido, abençoa. Se perseguido, ora pelos outros. Se bater numa face, oferece a outra. Se pedir para andar uma milha, anda duas. Se pedir a capa, dá a túnica. Se pedir a túnica, dá a capa. Faça alguma coisa diferente, mostrando que tem amor de Deus em seu coração. Nós temos que encontrar com o Cristo verdadeiro, e nós temos que imitar esse Cristo como Paulo imitou. O que faria Jesus em seus passos? Tem um livro maravilhoso sobre isso. O que nós estamos fazendo enquanto cristãos, autênticos ou não? Paulo tem um encontro com Jesus verdadeiro. Vamos ao versículo 15 e 16? Olha aí, glória a Deus. Diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Diga comigo: o encontro me direciona. O encontro com Deus me direciona. O Saulo então, que ele depois vai ser chamado de Paulo, mas é uma questão de nome hebraico com nome romano, e aí vai, outro dia a gente fala sobre isso. Ele tem um encontro com Jesus verdadeiro, e ele já tem uma direção. Quando Jesus nos converte, ele direciona. Quando Jesus me converteu, ele começou a falar em profecias para mim. Aquilo foi tudo maravilhoso demais. Eu não entendia o que estava acontecendo, mas era maravilhoso. Quando Jesus me converteu, ele disse: olha, não era para você ter vida, era para tua mãe ter te abortado enquanto criança, enquanto na barriga dela. Mas eu poupei porque eu tenho um propósito contigo. Eu te usarei para ganhar as almas. Assim, Deus foi falando coisas que só Ele, por sua bondade, pode falar com misericórdia. Cheguei em casa, não sabia de nada. Perguntei à minha mãe: a senhora tentou me abortar? Fique tranquila, não preocupa não, que eu sei que hoje é nova história. Mas a senhora tentou me abortar? Ela disse: seu pai pediu para eu comprar 3 injeções, quando eu estava grávida de vocês, não estávamos bem, e aí não era bem-vinda a criança. E aí, quando eu fui tomar a primeira injeção, eu tive uma dor no meu coração, uma angústia, e eu joguei embaixo, lá no quintal da casa, no buraco. A segunda, a mesma coisa. A terceira, a mesma coisa. Por que, meu filho, você está falando isso? E os olhos dela cheios de lágrimas. Porque disse Jesus para mim, mamãe, que Ele foi quem poupou a minha vida, porque Ele tinha um propósito. Hoje as pessoas querem abortar, mas enquanto foi ali concebido, já é uma história que Deus tem propósito. Aleluia! E Deus já me direcionou, e Deus já disse: olha, eu vou te usar assim, meu querido. Quando o encontro acontece de maneira profunda e verdadeira, Deus já vai falar o que quer de você. Deus já vai, se Ele não falar em profecia, Ele vai inspirar direções para a sua vida. Eu te quero assim, eu quero que você vá lá, frequenta, faça isso, entra na oração, propósito, e a glória de Deus vai enchendo, e o poder de Deus vai renovando, e vai nos trazendo direções. Olha o que diz o versículo 8, nós vamos passear na Bíblia. Olha o que diz o versículo 8 do capítulo 9, diz assim as Escrituras: e Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via a ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Paulo ficou cego.
Olha o que diz, diga comigo: o encontro verdadeiro fecha os meus olhos para o mundo, para os abrir para Deus. Os olhos de Saulo foram cegados. Escamas vieram para os seus olhos. Ele ficou cego 3 dias. Saulo tinha que fechar os olhos para começar a ver coisas sobrenaturais. Ele tinha que fechar os olhos para conhecer coisas espirituais. Muitas vezes nós não entendemos, irmãos, que enquanto os nossos olhos estiverem voltados para o mundo, não teremos olhos para Deus. Se os nossos olhos contemplam, admirados as coisas mundanas, como contemplaremos admirados as coisas celestiais? Deus quer no encontro verdadeiro que os nossos olhos sejam fechados para o mundo, que nós fechemos os olhos para as carnes do Egito, para os melões e as cebolas do Egito, que nós fechemos os olhos para a história que tivemos no Egito, para os fracassos, para as decepções e também para as aventuras que tivemos. Deus quer dar um verdadeiro encontro e nós temos que fechar os olhos para o mundo, para começar a ver coisas maravilhosas de Deus daqui para frente, coisas maravilhosas de Deus que não poderíamos contemplar, aleluia, se não tivermos um encontro verdadeiro. Rabacaia. O Espírito Santo me leva a 42 do livro de Jó, quando Jó tem um verdadeiro e definitivo encontro com Deus, e ele vai dizer: bem sei que tudo podes, no versículo 2, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Aí ele vai dizer: olha, antes eu ouvia falar de ti. E Jó, ouvindo falar, já lutava para ser fiel, e era fiel, um homem exemplar do seu tempo. Mas ele diz: antes eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos têm visto ao Arabacai, Xandaraia, ao Senhor. Os olhos de Jó ainda via as coisas da terra. Por isso ele reclama: por que é que eu nasci? Era melhor que eu não tivesse nascido. É melhor o velório, é melhor o fracasso. Por que é que ele não tira a minha vida? Mas os olhos dele estavam vendo as coisas ali daquela situação. Mas agora o encontro leva os olhos de Jó mais para cima. Oh, Aramaia. E Jó não tinha mudado a sua vida. Ele estava com a mesma vida de luto, de dor, de sofrimento e de enfermidade. Mas teve o encontro. Os olhos dele fechou para as coisas da terra. Ele contemplou, eu estou arrepiado aqui, ele contemplou a glória de Deus. Ele viu a glória de Deus. E quando ele viu, ele disse: eu só precisava disso. Os meus olhos te veem, e eu abomino-me no pó e na cinza, e me humilho diante de ti. O céu se abre, Deus dá uma ordem, e a história de Jó é transformada. Abarai tocoma, o dia que nós abrimos os nossos olhos para as coisas espirituais, e nos voltarmos verdadeiramente para essas coisas espirituais, o Senhor vai abrir o céu, e vai mudar o nosso último estado, e o último estado será melhor do que o primeiro. O encontro verdadeiro é que levanta missionários verdadeiros. Ai, que taçamaia. Vamos olhar, meus irmãos, para o versículo 10 a seguir, meus irmãos. Olhe para a palavra de Deus. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. O encontro me leva para a vida de oração. Não tem como, escutem bem isso, não tem como, ao ter um encontro verdadeiro com Jesus, não ter reprises deste encontro em oração. Dará samandaia. Eu vou para o meu quarto, fecho a porta, me ajoelho diante daquele que me tocou, porque eu quero que ele me toque de novo. Arabaçaia, eu vou diante daquele que falou comigo, porque eu quero voltar a ouvir a voz dele. Eu vou diante daquele que me deu visões,
para que eu volte a ter visões. O encontro me leva a encontros de orações. Por isso, quando um crente verdadeiro para de orar, a alma se esvazia, a falta de sentido chega, porque a comunhão na oração é que faz o verdadeiro missionário levantado. Quem é missionário aqui porventura nesta noite? Mas não para por aí. Ele diz que ele estava orando e, versículo 12, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Aleluia. Diga comigo: o encontro traz privilégios de milagres para a minha vida. Quando nós temos um encontro verdadeiro com Deus, e isso acontece de fato, tudo que precisar de milagres na sua vida, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Eu conheço testemunhos e testemunhos por ter sido presidente da Donep, e o trabalho da Donep é com testemunhos, e a Donep tem a revista A Voz, e ajuda muito. Para quem não sabe o que é a Donep, é uma associação de homens de negócio do Evangelho Pleno, Full Gospel Businessmen Fellowship International, é uma associação que Deus deu a Shakarian para ganhar homens na terra. São uma visão tremenda, e nesses eles usam os testemunhos nos jantares, nos chás e etc. E por ouvir muitos testemunhos, um deles em Mato Grosso, o camarada de tanto cheirar cocaína, derreteu o cérebro, derreteu o nariz. Os médicos diziam: você não vai ter capacidade de memorizar nada, de guardar nada, de concatenar ideias, nada. Ele teve um encontro com Jesus Cristo. Jesus converteu aquele homem, tocou nele. Ele tem a Bíblia inteira no cérebro, e eu não sei onde nesse cérebro. Aramassai, ele cita a Bíblia versículo por versículo. Quando o encontro é verdadeiro, o milagre que precisar na sua vida Ele vai dar. Se você não souber ler a Bíblia, Ele vai te ensinar a ler a Bíblia. Se você não souber falar, Ele vai te ensinar a falar. Na sua humildade, Ele vai te encher do Espírito e vai te usar. Nós temos aqui Jones Garax, doutor em Brasília, um dos outros testemunhos. Ele é um médico formado, e ele gostava de dirigir. Teve um acidente, a metade do cérebro ficou no asfalto. Ele tem aqui o sinal do baixo aqui no crânio, e aí ele dá o testemunho dele. Chegou a ficar morto no hospital, mas Deus ressuscitou ele. Ele tem um atestado de óbito. Deus ressuscitou. Aí os médicos disseram: ressuscitou, mas ele vai vegetar, ele não tem como. A parte que tirou dele é a parte de reflexão, de memorização, de raciocínio, não tem jeito. Aleluia. Ele dá o testemunho da Donep: eu exerço a minha profissão, eu sou lúcido, e eu posso dizer: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Dr. Jones Garax. Ramachadaya. Quando tem um verdadeiro encontro, o que faltar na sua vida, Ele vai fazer milagres. Jean e Sedney Harasamaya. Quando nós temos um verdadeiro encontro, o que faltar para completar a carreira, Wesley Frazão, ele faz. Quando nós temos o verdadeiro encontro, Irandi, Marcelo, ele faz acontecer de uma forma ou de outra. Quando o encontro é para servir Jesus, Arabacaia, a mão do Todo-Poderoso se estende, a glória dele enche a terra, e os propósitos dele são confirmados. Aplauda o Rei da Glória, o nome dele. Diga comigo: o encontro exige de mim uma vida de sacrifícios. Paulo viveu essa vida de sacrifícios. Ele diz na sua carta aos Coríntios 4, 8 a 10: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados,
Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Eita, missionário! Arabacandaraia. As perseguições não param o missionário do Senhor. Os levantes, as palavras contrárias, as aflições das guerras não param um homem que teve um encontro com Deus, não para uma mulher que teve um encontro com Deus, nada para o povo de Deus que teve um encontro com Deus na terra. Por isso nós vamos ao sacrifício. Nós apresentamos o nosso corpo, como Paulo diz em Romanos 12:2, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus no seu altar. Nós rejeitamos a nós mesmos, nós morremos para que eles tenham vida, nós calamos para que eles sejam salvos, nós nos fazemos de fracos para ganhar os fracos, de tolos para ganhar os tolos, porque nós somos de Deus e a estratégia é do céu e a nossa vida é de sacrifício. Por isso Paulo faz um convite a Timóteo e através dele a todos nós: sofre comigo o bom combate, as aflições de Jesus Cristo. Careta Samandagaia, diga comigo: o encontro me leva às almas e me faz um verdadeiro missionário. Eu bebi o chá é bom e vai te curar. Eita, nasce Amanda, eu encontrei com ele, ele me libertou, vai te libertar. Ele me sarou, vai te sarar. Ele me curou, vai te curar. Ele me deu nova história, vai te dar. Ele me deu um casamento, vai te dar. A minha esposa era estéril e ela é mãe de 2 filhas. Ele vai tirar a esterilidade e vai te abençoar. Eu tive um encontro com ele, eu estou pregando esse Jesus Cristo. Fique sobre os pés, Canassabrandacaya. Urabacandarabraçandarai. O que a igreja de hoje precisa é de um verdadeiro encontro. Vou repetir: o que a igreja de hoje precisa é de um verdadeiro encontro. Para conseguir esse encontro, depende, preste atenção. Para conseguir esse encontro, depende de cada um de nós. Eu não estou pregando fantasias, estou pregando a palavra e o que a palavra fez em mim. Depende de cada um de nós. Cada um de nós temos limites. Cada um de nós temos resistências diversas, traumas. Quando nós nascemos e fomos gerados, e nós passamos pelas várias sociedades que passamos, sofremos as várias coisas que sofremos na nossa família biológica e nos lugares por onde passamos, nós criamos parâmetros para julgar as coisas. Por causa dessa história que vivemos, com Jesus nós temos que mudar esses parâmetros. Nós temos que fechar essas propostas das nossas mentes e abrir a nossa mente para aquele que é o Deus que nos criou. E para as propostas dele, para os parâmetros dele. Arranca os teus parâmetros e coloca os de Deus. Arranca os parâmetros dos filósofos e coloca o de Deus. Arranca os parâmetros dos seus professores ateus e coloca os de Deus. Arranca os parâmetros de uma mãe idólatra e de um pai idólatra que não conheciam a Deus e coloca os parâmetros de Deus. Arranca os parâmetros da vida de fracasso que você viveu e da história de traições que viveu e coloca os parâmetros do Deus Santo. Você terá um encontro com Ele. Oh glória! Ele é libertador por excelência. Ele é salvador por excelência. Ele é o batizador do Espírito Santo, o único que pode batizar. Oh glória! Xaramacanaraia. Ei, arranca os seus sonhos e agora receba os sonhos de Deus, os projetos de Deus. É hora da conversão sincera e nós seremos uma igreja verdadeiramente missionária.
Esse Paulo disse em 1 Coríntios 9,16, por causa do encontro: ai de mim se não pregar esse evangelho. É-me imposta essa obrigação, a obrigação prazerosa. Esse evangelho é verdadeiro. Esse evangelho fez na minha vida uma obra. Ai de mim se eu não pregar essa verdade. Eu serei o homem mais covarde da terra se não anunciar esse Deus que converte e transforma, que eu encontrei com Ele. Mas ele diz em Romanos 1,16: esse evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. Então ai de mim se eu parar de pregar aquilo que cura todos, que liberta todos. Primeiro o judeu, depois o grego, toda a nação, todas as nações. Esse evangelho é o poder de Deus para a conversão e transformação. Por isso Jesus ressurreto, ele dá uma ordem para a igreja missionária: ide por todo mundo e anunciai o meu evangelho. Abrace esse evangelho, receba esse evangelho, não brigue com o evangelho, ame o evangelho, guarde a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. Esse evangelho te lava, esse evangelho te limpa, esse evangelho muda os parâmetros, esse evangelho muda nossas vidas de sociedade e nos coloca na sociedade dos salvos, na sociedade dos eleitos de Deus, na Assembleia dos Santos. Nós somos colocados no corpo do Cristo vivo. E por último, para nós orarmos, diga: o encontro me faz um agente de milagres. Eu sou agente de milagres. Você é um agente de milagre para a sua casa. A sua casa vai conhecer esse Deus maravilhoso. O maior milagre na terra é conhecer o Deus da Bíblia, o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que é dono de todas as coisas. O maior milagre não é conhecer uma denominação, não é conhecer uma igreja, senhores e senhoras. O maior milagre é o encontro com Jesus Cristo, o verdadeiro Deus, Senhor de tudo e Senhor de todos. Nele está todo o poder nos céus e na terra. E você tem a capacidade de levar esse milagre, de pessoas conhecerem o Deus que você conhece. Mas pastor, eu não tive esse encontro. Então você vai vencer os seus limites e vai correr ao encontro dele. Para encerrarmos, percebamos os encontros da Bíblia, porque a Bíblia é o referencial, ok? Esquece filósofos, olhe para a Bíblia. Tem muita coisa na filosofia bonito, mas tem que ser apoiado pela palavra. Paulo usava os filósofos, mas garantia a palavra acima das filosofias. A mulher samaritana, ministrada aqui ontem, no capítulo 4 de João. Quem foi a quem? Quem foi a quem? Jesus foi até a mulher. Vou perguntar de novo, vocês estão me ouvindo? Quem foi a quem? Jesus foi a ela ou ela foi a Jesus? Lê do engano. Ela foi a Jesus. A prova é que era necessário Jesus passar por lá. Existia uma alma clamando por ele. Existia uma mulher que queria ser feliz e por isso casou com 5. O que ela tinha não era dela, mas ela queria ser feliz. E ela tinha uma sede na alma dele. Quando o Messias chegar, eu vou saber o que fazer. Quando ele chegar, ela vai revelar isso no diálogo. A gente sabe que quando o Messias vier,
E vai contar para nós tudo, como é que é, quem adora, quem não adora, como é que eu faço para ter Ele. Jesus, para essa mulher, não para Nicodemos, o fariseu dos fariseus, mas para essa mulher, eu sou o Messias que fala contigo. Eu vim aqui porque você me chamou. Você entende isso ou não? Eu vim aqui porque eu precisava te dar água. Eu vim aqui porque você precisava ouvir as respostas que você indagava. Chama os teus maridos, eu não tenho, esse é mesmo, é verdade. Mas agora você terá o que precisa. Porque na verdade, antes de um marido, você precisa da água que eu lhe dou. A mulher foi a Jesus. Eu fui a Jesus. Quando comecei a ouvir sobre Ele, eu deitava bêbado na minha casa, com o braço para fora, para parar da casa rodar, de tão bêbado. E eu abria a minha boca: Deus, se Tu és o Deus que converte pessoas, converte a minha vida. E como eu já disse, numa festa de mudança de final de ano, todos embriagados, drogas e coisas, numa chácara. E quando estava virando o ano, foguetes e tanta brincadeira e farra, eu fui para um lugar perto de umas pedreiras, nessa chácara, e olhei para cima, estava a ponta da Via Láctea, todo estrelado. E eu chorando, bebo, tantos dias bebendo. Falei: onde o Senhor está? Onde o Senhor está? Aleluia. No dia 17 de setembro de 93, 20 horas e 10 minutos, Jesus me tocou. Sabe o que ele estava dizendo? Eu estou bem aqui. Naquela noite, Maciel, tudo mudou. Aleluia. Eu já tinha tudo o que eu precisava. A mesma vida, com relação à história, mas uma nova criatura. O que o Senhor quer dizer com isso? Se você quer um encontro verdadeiro com Deus, antes de qualquer atitude sua, Ele quer sede na sua alma, desejo de encontrar com Ele, desejo de ter Ele, desejo que diz: eu não quero ser enganado, mas se o Senhor existe, vem cá, Senhor, faz alguma coisa. Eu acordei no outro dia, era o mesmo mundo, mas eram olhos novos, sentimentos novos. O meu coração foi guardado, não tinha vazio, não tinha solidão. Eu não preciso de mais nada, eu achei Ele. Fui orar para Deus me dar um casamento. Tinha propostas de namoro e propostas, e eu disse, mas era fake, dava dó. E eu disse: não, Senhor, não vou namorar com ninguém enquanto o Senhor não me mostrar. Porque eu não queria perder Jesus. Jesus mostrou a minha esposa. Primeira coisa que eu fiz depois de todo o testemunho, vocês já sabem, foi procurar o pastor Senivaldo sobre o testemunho dela. Porque Deus tinha me mostrado, era linda demais para mim, mas para mim ainda tinha que ter testemunho. Se não tivesse testemunho de vida, eu não queria. Porque o que eu tinha encontrado é mais precioso que um casamento. E o casamento era para servir a Ele. E o pastor Senivaldo disse: você escolheu muito bem, é o melhor testemunho da igreja. Eu disse: eu não escolhi, pastor, foi Jesus que escolheu. Porque o verdadeiro encontro não coloca nada entre mim e Jesus Cristo. O verdadeiro encontro me faz dele e ele meu. Eu sou dele, ele é meu. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Por favor, ninguém me inquiete. Trago no meu corpo as marcas de Cristo Jesus, disse Paulo. Porque ele teve o encontro. Então, para que esse encontro aconteça, sede e atitudes por causa da sede. Porque o nosso alvo depois do encontro é agradá-lo sobre todas as coisas e morar com Ele. E o coração de Deus bate por almas. O único objetivo de Deus nos deixar aqui e arriscar nos perder
é por causa da multidão de almas que Ele ainda quer alcançar e salvar. Viva para esse objetivo de Deus, e Deus viverá para cuidar de você. Escute isso em nome de Jesus. Com o cuidado dEle, Ele vai cuidar. Então diga: eu sou um agente de milagres. Eu sou um agente de milagres. Eu tive um encontro verdadeiro com Deus. Então eu sou um verdadeiro missionário. Entendeu a palavra? Então a partir de hoje vá lutar com essa palavra para alcançar tudo o que Deus trouxe a nós pela palavra. Pare de brigar com a sua esposa. Pare de brigar com seu esposo. Pare essa discussão ridícula. Não se deixe dominar por Satanás. Se deixe dominar pelo Espírito Santo. Deixa de ser nojenta e deixa de ser nojento, deixando esse Satanás tocar no casamento de vocês. Sejam libertos em nome de Jesus. E permitam que esse Cristo vivo entre nesta relação de matrimônio, encha do Espírito Santo, encha a casa de bênção, e seja o Senhor guardador desta família nesses tempos ruins. Ouça a voz do Espírito Santo e atenda em nome de Jesus. Nós vamos orar. Não vou te chamar aqui à frente. Nós vamos orar. Feche os seus olhos. Eu só peço que todos fechem os olhos. E você que quer reconciliar com o Senhor, ou entregar a sua vida para Ele, enquanto estivermos orando, você vem aqui à frente e encosta no altar, que nós vamos orar por ti, para que o seu nome seja escrito no livro da vida, para que o perdão dos pecados aconteça, como Pedro, ganhando 3.000 almas, disse: arrependei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, e virão tempos de refrigério para as vossas almas. Então nós vamos orar. E se alguém quiser entregar sua vida para Jesus, reconciliando ou entregando a vida pela primeira vez, você vai sair do seu lugar e vai tocar no altar para a gente orar por você. Arabacandarai, feche os olhos, levante as mãos, põe a mão no coração, faça alguma atitude de alguém que quer responder à voz do Espírito Santo que trouxe esta palavra para nós. A oração é individual. A oração é sua. A oração deve surgir da alma. Aleluia. Kanaga Shandarai Kovadasti amando. Parama Suryandarai. Paulo nunca voltou atrás. Ele foi sempre do amado da sua alma. A alegria de Paulo era glorificar Jesus, era agradar Jesus. Orando eu cito Hebreus 13:5. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. Clame ao Deus eterno o verdadeiro encontro, a verdadeira libertação. Que os olhos para o mundo se fecham, e que Ananias chegue, autorizado e direcionado por Jesus Cristo, para orar e as escamas dos olhos caírem, e os olhos espirituais se abrirem para o Deus vivo e verdadeiro. Que o Senhor posicione vidas nesta noite, que o Senhor direcione vidas nesta noite, que você ache alegria de ir às multidões e dizer: achei em Jesus o Messias. Que você se levante para ser agente de milagres na sua família, a luz no veladouro da casa, a luz da casa, o sal da casa. Que você se levante para ser sal e luz nas sociedades
que você tem passado por elas. Que a sua alma seja curada e liberta pelo poder do verdadeiro Deus, Jesus Cristo. Que a amargura saia da sua casa, saia da sua vida, em nome de Jesus. Que o seu casamento alcance a graça da cura, da libertação, da bênção, do renovo, do amor. Carabai, candarai, adastia, mandarai. Que você tenha, que eu tenha medo de perder um Deus tão maravilhoso. E por causa disso, cheio de temor, cada dia vou para a oração, vou para a busca, vou para a dependência. Que você, meu Deus, ajude pessoas aqui, meu Pai. Derrama do teu Espírito, ajuda esta pessoa a não ficar angustiado por causa da palavra, mas recebê-la e ser liberto, porque Satanás quer matar, roubar e destruir, mas o Senhor quer dar vida com abundância. Que a oração de cada um seja: eu quero mais desse encontro, eu quero mais desse encontro, eu quero mais desse Deus, eu quero mais desse Evangelho, eu quero mais desta vida cristã. Receba aí um renovo de fé, de esperança. Aproveita, tem uma pessoa aqui que o destruidor levantou, quer matar você, quer usar uma pessoa com revólver e quer dar um tiro na sua cabeça. Homem, acorda, você conhece a fé, você conhece a verdade, não negligencie a voz do Espírito que ecoa nesta noite. Xanamanakaia, Uraquetácia, Mandaraia, Urabai. Se hoje ouvires a voz do Espírito do Senhor, não endureça o coração, mas receba. Há um descanso maior para a igreja, há uma festa de glória para a igreja. Eita Massadaia, seja renovado agora, seja renovado na sua fé. Agora eu peço, os que querem ser renovados, levantem as vossas mãos e alcance um renovo espiritual sobre a vossa vida, sobre a vossa alma, sobre o vosso espírito. Espírito, alma e corpo seja renovado, seja liberto, seja abençoado, seja fortalecido. Venha o amor, venha a fé, venha a esperança, venha a libertação, venha em nome de Jesus a saúde espiritual, venha em nome de Jesus a saúde física, venha em nome de Jesus. Que o Senhor coloque azeite em cada testa aqui. Que o Senhor coloque azeite em cada testa. São os anjos do Senhor que vão ungir cada testa. A praga deste tempo não te pegará, as enfermidades deste tempo não te pegarão. Seja ungido, seja tocado. O milagre que é preciso para missionários que se levantam não faltará. Receba saúde, receba graça, receba renovo, receba avivamento. Eu estou arrepiado aqui de graça. Seja batizado no Espírito Santo, seja fortalecido na sua casa, seja fortalecido na sua família, seja abençoado onde colocares as mãos, onde os teus pés chegarem, sejam abençoados. Junto ao poço estava eu, quando o homem viu a sede que havia em mim. Exalte o Senhor com línguas estranhas, fale os mistérios dos céus. Não seja tímido para falar em mistério, porque quem fala em mistério edifica a si mesmo. Seja edificado falando os mistérios, seja renovado falando os mistérios. Já tem uma criança aqui entregando a vida para Jesus. Você não quer entregar? Corre, vem aqui, entrega a sua vida para Ele. Quero mais buscar. Não tem corrente que prende, não tem diabo que impede. Você é de Deus, o Senhor te chamou. Minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és, porque a minha alma esperou. Já tem duas crianças para Jesus. Você não quer entregar a sua vida? O Canamasandai, sai daí, vem aqui, homem.
Se desprenda dos laços do inimigo. O Senhor te chama, Ele tem um ministério com você, homem. A glória de Deus enche a casa. A glória de Deus enche as nossas vidas. A glória de Deus está chamando pessoas para o reconcílio e para a salvação. És o dom de Deus, o Messias. Eu tenho que fazer o que o Espírito me inspira. Cadê os casais que querem voltar para casa mais abençoados? Só os casais, marido e esposa. Deus quer quebrar maldições, repreender palavras contrárias e abençoar casais para voltar para casa abençoados. Adabassai, o inimigo tem levantado, o espírito de contenda tem enchido as casas, o diabo tem conseguido muitos triunfos nas famílias, mas o Senhor desta noite, que está falando conosco, vai quebrar maldições, vai repreender contenda, vai lavar as famílias e vai trazer vitória para os casais. Xanacaramaya, Urabacandarai. Tem alguém que quer voltar para Jesus? Além dessas duas crianças que estão confessando Jesus. Eu sei que tem um homem que não queria vir nesta noite, que veio por obrigação, que foi ruim permanecer no culto para ele, mas Deus está dando uma proposta de libertação e de livramento de morte com revólver. E Deus chama esse homem para um reconcílio verdadeiro e sincero, que diz que é para parar de brincar, porque ele não poderá guardar se essa vida não estiver na mão dele. Deus é cheio de amor, mas jamais é injusto. Deus chama esse homem, e se você quer, em nome de Jesus, se pronuncie nesta noite, em nome de Jesus, mas não faça com fantasia, porque não vai adiantar. Deus quer livrar. Rabacassu, Rabacai. Temos 3 crianças aqui para Jesus, 4 crianças para Jesus. Sabe o que Jesus está falando? Eu tenho quem me quer. Hanamakai, Kanamasu, Rabacai, Xandaraia. Deus está falando, eu tenho que ser honesto. Deus está falando, Ele quer dar esse livramento. Deus quer dar o livramento. Se você tiver com vergonha, ao que terminar o culto, você me procura urgente. Urgente. Mas Deus está fazendo uma proposta para o público. Ele te chama para o meio do público, porque Ele quer abençoar, e o nome dele será glorificado ao passar dos dias, naquilo que Ele vai fazer na sua vida, homem. Os casais, vamos orar pelas crianças. Senhor, são filhinhos teus, dos tais é o reino dos céus, mas quando há uma decisão dentro ainda deste mundo da criança, o Senhor tem algo especial para guardá-los. E eu peço, confirma esses nomes no livro da vida, com perdão de todo o pecado hereditário, o pecado, Senhor, original. Perdoa, lava no teu sangue. Guarda essas criancinhas na palma da tua mão, que todas as crianças cresçam, sabedoria e graça, na presença e cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus. Abraça essas criancinhas. Posso orar? Esse homem quer se pronunciar ou não? Vou contar até 3. 1, 2, 3. Não é você não, guerreiro, mas nós podemos orar por ti. Não tem? Não quer? Glória a Deus. Vamos orar? Casais, se abracem. Casais, o Senhor da história de vocês tem cura para qualquer situação. Tenham diálogo. Ajudem um ao outro. Entenda a fraqueza um do outro. Perseverem. Não desistam. Deus colocou vocês ao lado um do outro. Vocês
Você e a sua esposa, você e o seu esposo, vocês são escolhas de Deus. Não interessa a história que aconteceu daqui para trás, interessa que vocês estão casados, que vocês estão juntos, que vocês são um e vocês vão vencer. O seu ministério, mulher, é cuidar deste homem. O seu ministério, homem, é cuidar dessa mulher. Ame ela como Cristo amou a igreja. Mulher, se sujeite no Senhor e deixa Deus abençoar. Deixa Deus cuidar. O destruidor não terá poder contra vocês, na união de vocês com Jesus Cristo. Nada e nem ninguém vai conseguir separar em nome de Jesus. Mulher, põe no seu coração um firme propósito: eu perdoo meu esposo, agora e de tudo. Homem, põe no coração um firme propósito: eu perdoo minha esposa, agora e de tudo. É meu amor, é meu bem, é do meu coração. Foi Jesus que escreveu essa história. Foi Jesus que escreveu essa história. Não frustra o amor de Jesus por vocês. Eu ministro agora essa cura, essa restauração, esse milagre para cada casal. E cada casa desses casais que vieram aqui à frente seja agora lavado no sangue de Jesus. Cada apartamento, cada lugar onde moram seja lavado no sangue de Jesus Cristo. Cada móvel, cada imóvel, tudo que está lá, seja lavado no sangue de Jesus. Veículos, bicicleta, moto, carro, caminhão, carreta, seja o que for, lavado no sangue de Jesus. Caminhonete, tudo lavado no sangue de Jesus. Purificado, santificado. Nenhuma maldição de família, nenhuma maldição de palavras tem poder contra esses casais. Eu decreto e declaro curado, sarado, abençoado, em nome de Jesus. Cuidados pelos céus, a prosperidade, as portas que se abrem. Eu ministro em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba, casal, abraçando a sua esposa com carinho e com amor, abraçando o seu esposo. Receba nesse abraço as bênçãos. Abraça aí sua esposa, abrace de frente em nome de Jesus e sejam abençoados. Abençoados, continue abraçados. Eu declaro e decreto: abençoados. A bênção de Deus sobre este casal, a bênção de Deus sobre esta família, em nome de Jesus Cristo.